fugimus, salva Dei genitrix, nos pas depredationes, ne vestigias in necessitatium. Bem-vindos ao Bronze Podcast, comigo, Diogo Bronze, e hoje com o Marcos Pinho de Escobar. O Marcos é uma pessoa que eu queria convidar há algumas semanas, porque o Marcos sabe falar sobre um tema de uma maneira que eu não sei, e o tema é o professor Oliveira Salazar. Marcos, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no podcast e por nos explicar sobre esta pessoa que é uma figura tão incompreendida por muitos e talvez hoje possamos desmistificar esta figura que aos olhos hoje da academia e da história tem uma fama muito má, talvez injustamente. Muito bem, Diogo, muito obrigado pelo convite. É com grande gosto que eu estou aqui e vou tentar explicar o que eu puder, o que eu souber. Exatamente. Bom, é um tema muito vasto, não é? Muito vasto, um tema complexo, não podemos resumir tudo em minutos, nem mesmo em uma hora. Mas o que eu posso dizer, para aqueles que não conhecem muito, é que Salazar surge num momento extremamente difícil, uma crise gravíssima sobre todos os aspectos, não é? Uma crise financeira, uma crise económica, social, política, de uma instabilidade infinita, que as pessoas de hoje em dia não fazem ideia, não têm como fazer ideia. Portugal já vinha numa situação bastante complicada desde finais do século XIX, depois há uma campanha anti-regime, estamos a falar ainda da monarquia, de uma monarquia que eu considero uma monarquia mais de fantasia do que uma monarquia real, porque o princípio monárquico não existia, a chamada monarquia constitucional. Já vinha com bastante ímpeto, já há muito tempo, mas de forma mais acirrada, a ação da maçonaria, da carbonária. Como sabem, Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe são assassinados no Terreiro do Paço. Dom Manuel II assume, não dura muito tempo, em 1910 é proclamada revolucionariamente, violentamente a República, e depois, durante 16 anos, vamos ter uma situação de descalabro ainda maior, uma instabilidade. Foram para aí como 52 governos em 16 anos. Só uma vírgula ou um parênteses. A questão da República, que hoje temos a ideia, pelo menos por aquilo que se vê nas notícias, é que todos querem a República e todos desejam a República. Mas a verdade é que utilizou palavras que me parecem que descrevem melhor o que aconteceu. A República foi imposta violentamente sobre os portugueses. É verdade. Agora, se nós vamos remontar, enfim, a causas anteriores, nós podemos considerar, por exemplo, que a partir de 1834, com a vitória da chamada facção liberal, dos liberais, né, também existe um bocado de confusão acerca da guerra civil em Portugal. Dizem que de um lado havia absolutistas e do outro lado havia liberais. O que existia do outro lado era uma monarquia tradicional representada por Dom Miguel, e do outro lado o que existia era maçonaria, liberalismo maçom. Mas enfim, a partir de 1834, com a derrota da tradição, nós podemos até considerar que Portugal já tem entrado em república. Se considerarmos que a república seria a ausência de uma monarquia verdadeira, como era a monarquia tradicional encarnada em Dom Miguel, nós já vivemos desde aí com um grande problema.
Portanto, Ou seja, a maçonaria e as sociedades secretas já trabalhavam livremente em Portugal desde 1834. sim, e desde antes, né? Desde a Revolução, da chamada Revolução Liberal, desde 1820, a própria secessão do Brasil e tudo o que ocorreu depois, não podemos esquecer que quem na altura era o herdeiro da coroa portuguesa, Dom Pedro de Alcântara, grão-mestre da maçonaria, perdeu todos os direitos a partir da secessão, a partir da guerra que moveu contra a coroa, contra o próprio pai, contra a própria nação. Portanto, perdeu ali os direitos. Portanto, a ação das ideias liberais ou ideias no início iluministas e depois da própria maçonaria vem vem em incremento, não é? ao longo do século XIX. Mas, enfim, chegamos a 1908, 1910, dá-se um movimento militar, como eu creio que todos saberão, dá-se um movimento militar a partir da cidade de Braga, no norte, que vem a Lisboa e derruba o regime democrático. E aqui é necessário abrir um parêntese, porque havia como que uma coincidência entre republicanos e democráticos, né? Mas existia um partido democrático profundamente jacobino, né? e que utiliza de todos os meios, né? Para manter-se no poder. Portanto, existe uma corrupção, existe uma quantidade de vícios, né, inerentes do sistema, e aquilo vai, como dissemos há pouco, como falamos há pouco no número, qualquer coisa como 52 governos em 16 anos. Portanto, vem um movimento militar e derruba o Estado, e há uma coisa curiosa, naquele movimento militar há várias facções também. É um movimento que inclui monárquicos ou simpatizantes da monarquia tradicional, inclui republicanos, inclui católicos e outros que não são tanto. Enfim, aquilo é como se fosse um condomínio, não é? Um condomínio de forças. E havia uma coisa interessante, é que eles sabiam aquilo de que não gostavam, sabiam o que não queriam, que era aquele estado de coisas, que era aquela república demo-liberal, ou mais demo do que liberal até, não queria aquele estado de coisas. Mas já não sabiam exatamente o que é que eles queriam como ordenamento político novo, não é? Substituísse aquele caos. Naturalmente havia disputas entre as facções, mas a verdade é que não estavam unidos numa ideia, num conceito comum do que fazer. Havia um descalabro financeiro que era algo extraordinário, houve aquele problema do empréstimo, do famoso empréstimo da Sociedade das Nações, em condições humilhantes para Portugal. Agora aqui abro outro parênteses, isso aqui é uma coisa curiosa, que nós fazemos o recorrido histórico e abrimos parênteses o tempo todo, mas é importante. Desde a Revolução de 1974, não é? Que alguns ainda ousaram comemorar ontem, não é? dia 25, Portugal já foi, ou melhor, o que resta de Portugal já foi à bancarrota 3 vezes, não é? Com os grandes democratas, bancarrota 3 vezes, em condições muito mais aviltantes, não é? Do que até aquelas de há tanto tempo relativas ao empréstimo da Sociedade das Nações. Bom, eles compõem, os militares então compõem um governo, convidam personalidades que eles pensam que podem salvar o país, que podem ajudar, e vão buscar Salazar a Coimbra. Eles na altura já era bom, e aqui tem de fazer referência também à própria formação, enfim, alguns dados biográficos de Salazar. Salazar é original da aldeia do Vimieiro, que é ali
em Santa Combadão. É filho de gente da terra, é filho de um feitor. Foi criado, foi educado, foi formado por padres e tinha mais ou menos uma vida já mais ou menos planeada. Foi para o seminário, a ideia era ser sacerdote e chega a estar vários anos no seminário em Viseu, toma ordens menores, mas chega um determinado momento que ele pensa que a sua vocação estaria mesmo na universidade, estaria mesmo na cátedra. E ele vai, tem que fazer alguns cursos complementares, termina por entrar em Coimbra, vai ser um estudante brilhante na Universidade de Coimbra, vai ser um catedrático brilhante. E há uma coisa muito interessante, é que ele é convidado para... havia um grande professor de quem ele era discípulo, o professor Marnoco e Sousa, que adoece e depois vem a falecer, e Salazar, antes de ter o grau de doutor, antes de um doutoramento, é convidado para substituir o professor Marnoco e Sousa, portanto, na cátedra. Isso é uma coisa inaudita, não é? Exatamente. Alguém antes do doutoramento. Mas, enfim, ele é um catedrático brilhante. Uma outra particularidade que eu diria até, se calhar, devia ter começado por ela, é que Salazar era um homem profundamente católico, era um homem de uma fé profunda, sentida, vivida, e estava muito ligado à Igreja, às coisas da Igreja, às dificuldades que vivia a Igreja, porque a Igreja, também temos de fazer o comentário, desde 1834, com a vitória dos chamados liberais, que a Igreja vinha sendo perseguida. Depois, mais tarde, enfim, de forma muito aguerrida, muito violenta no início, depois aquilo abranda um bocadinho, mas já na segunda metade do século XIX, mas depois aquilo tem um recrudescimento muito importante. Os democráticos, esses de 1910, da República, chegavam a prender sacerdotes, exercer todo tipo de violências, e até foram buscar não sei onde, não sei se em França, onde é que terá sido, uma certa teoria que, de acordo com a conformação craniana de um indivíduo, ele estaria mais inclinado a ações criminosas. Então, até umas fotografias muito interessantes, umas fotografias da época, em que está a polícia, repito, governo democrático, de gente como Afonso Costa e companhia. Estão ali a tomar as medidas dos crânios de vários sacerdotes. É engraçado. Uma perseguição muito forte. E é engraçado como, de facto, a democracia, da forma como se tem implementado nos últimos 150 anos, aqui um pouco pelo Ocidente, acaba por sempre, como vemos hoje, com esta história do que está acontecendo no último ano e meio, vão buscar princípios eugénicos, vão buscar princípios raciais, vão buscar princípios de segregação social, e é sempre igual, sempre. E pronto, aqui podemos fazer uma ponte para toda uma oligarquia e todo um grupo de pessoas que já desde há 2000 anos que praticamente fazem questão de se demarcar do resto, e parece que eles, como influenciam sociedades secretas e como influenciam uma série de sociedades que acabam por, ao fim e ao cabo, expressar-se depois nos seus braços visíveis, como a maçonaria, e estas maçonarias e estes princípios liberais estão imbuídos destes princípios eugénicos e claramente que servem, que a fórmula não mudou. Vemos isso hoje, tal como pelos vistos está a descrever, vemos isso nessa altura. Sim, é verdade. Bom, aí também é uma discussão bastante complexa, longa, também bastante interessante. Até acho que faço a sugestão para uma futura um futuro podcast. Acho que seria um tema interessante. E depois também identificar como é que um sistema que foi criado segundo determinados objetivos, e depois
encontra o caso da democracia, do liberalismo e depois do outro lado um socialismo-comunismo, assim como se fossem dois braços assim de um mesmo corpo, né, que tem um determinado objetivo, e às vezes dá com o esquerdo, às vezes dá com o direito e aquilo, não é? Completamente. Completamente. E quem está fora do sistema, portanto, já é visto como um pária, como um criminoso, e, enfim, também é uma outra discussão. Exatamente. Mas voltando a Salazar e ao movimento de 1926, vão buscar Salazar e depois há uma primeira tentativa, porque Salazar já era bastante conhecido não só como catedrático brilhante, e como militante, porque não militante católico, e como havia uma grande componente católica, os católicos tinham um peso muito grande dentro daquele movimento, e Salazar já escrevia, portanto, Economia Política e Finanças, era a cátedra, já escrevia algum texto, já fazia doutrinação, ele foi muito recomendado e foram lá buscá-lo. Ele teve em reuniões, em conversações em Lisboa, mas aquilo não foi adiante. Então ele regressou a Coimbra, regressou à cátedra e continuou. Os militares ainda tentaram durante algum tempo, estamos a falar em 26 ainda, e chegamos a 28 e não haviam realmente solucionado a questão financeira. Tinham conseguido uma certa ordem social, uma certa tranquilidade, bom, quando comparada com o descalabro anterior era realmente um feito extraordinário, mas do ponto de vista financeiro nada feito. Então regressaram a Coimbra e fizeram nova tentativa. E resultou. Esta vez Salazar aceitou. Eu penso que da primeira vez Salazar não via as condições necessárias para implementar uma política como a que ele julgava necessário para reparar, enfim, para solucionar a questão financeira. Será que houve alguma ilusão da parte desses movimentos de que Salazar, sendo novo, queriam uma espécie de pessoa jovem que pensasse diferente, ou sabiam exatamente o que estavam a escolher? Uma pessoa católica profundamente tradicional. Eu penso que ainda havia muita confusão logo em 26, quando ele foi convidado a primeira vez. Eu penso que havia muita confusão e penso que também da parte dele ainda não vi assim elementos muito precisos da parte de Salazar, porque é que não teria aceito. Existe um princípio geral, ele não aceitou porque não via as condições, ou talvez quisesse esperar um bocadinho mais, porque ele ainda estava um pouco confuso no início, ou talvez não tenha sentido um suporte, não tenha sentido um apoio adequado, ou viu que ainda não estavam dadas as condições ou então as condições que ele propôs não foram aceitas também. Porque quando nós observamos que da segunda vez, quase um ano e meio depois, quando ele é chamado e aceita e vem para Lisboa, nós vemos muito bem qual foi a condição fundamental. É que nenhum ministério podia gastar o que quer que fosse um escudo sem autorização do Ministério das Finanças, sem autorização do Ministro das Finanças. Portanto, Salazar precisava de um controle financeiro, eu diria, total, um controle dos gastos, enfim, e das coisas que teriam impacto financeiro que fossem feitas pelo Estado. Eu penso que da segunda vez os militares reconheceram que não seria possível continuar e talvez tenham cedido a essa exigência. Depois é o próprio Salazar que comenta no discurso de posse, e até uma frase que ficou muito conhecida: sei muito bem o que quero e para onde vou. Não é? Sei muito bem o que quero e para onde vou. Que era justamente o que eles não sabiam. Eles sabiam que não queriam, mas não sabiam exatamente para onde, nem por onde, nem de que forma. E aí vem uma coisa realmente extraordinária, porque ninguém, ou muito pouca gente, acreditava que Salazar fosse aquele catedrático ainda jovem,
38 para 39 anos, aquele catedrático jovem, Coimbra, desconhecido, enfim, não ia durar muito mais de uma semana. Até contam lá que alguém teria dito, uma das figuras conhecidas do movimento 28 de Maio teria dito parece que agora para a pasta das finanças vem um tal Salazar de Coimbra, e alguém respondeu, isto vai durar uma semana e pronto. E ficou até 1968, não é? Pronto. Mas então, e aí vem uma coisa muito curiosa. Primeiro, por um lado, é aquela reforma financeira e que salva as finanças e de uma forma realmente brilhante, realmente extraordinária, que foi caso de estudo em universidades estrangeiras, e admirada até por alguém como um alemão, o Ludwig Erhard, que foi considerado o pai do milagre alemão depois da Segunda Guerra. Vinha seguidas vezes a Lisboa e ia visitar Salazar e conversar com Salazar, tem grande admiração. Portanto, há uma parte técnica, realmente para isso que havia sido chamado, em um ano resolve a questão das finanças públicas, em um ano, a partir de um ano já começa a haver superávit fiscal e aquele é mantido até o afastamento de Salazar em 68. O que é impressionante, porque estamos a falar de um tempo em que a tecnologia era muito menos eficaz do que hoje, em que o país, para a tecnologia que havia, era muito maior do que hoje. Hoje parece que estamos todos muito próximos, mas parece que toda esta proximidade é completamente falsa, no sentido em que, na verdade, não vejo governos mais incapazes do que estes que temos tido nos últimos 10, 15, 20 anos, com toda a tecnologia. Com toda a tecnologia e com meios, enfim, todo tipo de meios e de pessoas também, são verdadeiras legiões, não? São exércitos. Precisamente. Um estado gigantesco, coisa que não existia antes. É. Não? Então, portanto, como eu dizia, de um lado é a questão da reforma financeira, até existe um livro muito interessante que eu consegui adquirir, mas ainda não li, que é um estudo sobre a reforma económica, não? Mas com luxo de pormenores. Não? E é uma coisa, depois eu posso facultar o nome, que é um estudo recente, é uma coisa que saiu no ano passado, muito interessante. Bom, por um lado é a questão técnica, um verdadeiro milagre financeiro, um milagre económico. Salazar tinha a ideia de que a solução, quer dizer, Portugal vivia até então numa desordem generalizada. Aliás, a reflexão política de Salazar começa com a preocupação fundamental com a ordem, no caso, a ausência de ordem, como ele mesmo dizia, nas esferas do pensamento e da ação. Havia um problema financeiro, havia um problema económico, havia um problema social, havia um problema político. E Salazar considerava que existia uma ordem de solução. Primeiro o problema financeiro e, por último, o problema político. Sem a resolução do primeiro não se ia chegar à resolução do quarto, o último, o superior, que seria o político. E, por outro lado, uma coisa muito interessante é que Salazar aparece como uma pessoa completamente diferente, como um ministro completamente diferente daquilo que havia existido até então. A sua personalidade, o seu caráter, homem de estudo, de gabinete, que não gostava de falar, que não gostava de conversa, que não gostava de atos públicos, não é? E de uma seriedade absoluta, era uma personalidade ascética, não é? Era um asceta. E isto começou, e aí é uma coisa muito importante, também, num pequeno parênteses que faço, a distinção entre autoridade e poder. São dois conceitos muito diferentes. Não sou jurista e se algum jurista estiver a ouvir, que me perdoe, mas são dois conceitos diferentes que hoje em dia são usados como se fossem sinónimos, mas não. Se nós remontamos aos romanos, ao direito romano, a ideia de poder seria mais ou menos equivalente a potestas dos romanos, e do outro lado a auctoritas, que nós poderíamos dizer seria a autoridade.
E são coisas diferentes, porque o poder é aquilo coercivo, é a força. No caso de Roma, era o poder político-militar do Império. E, por outro lado, esse poder ele estava sujeito, ele estava subordinado a algo que transcendia, a algo superior, que era a autoritas. Enquanto o poder é coercivo, a autoritas ela convida a uma adesão voluntária. E porquê que existe essa adesão voluntária? Porque a autoridade ela é um exemplo, ela tem um fundo moral, ela é algo superior. Exatamente. Eu acato, eu aceito por respeito pelo saber, enfim, pela sabedoria, pela experiência, pelo exemplo, aquela ideia do exemplo que vem de cima e tal. E hoje em dia perdeu-se. E depois há uma coisa curiosa, não? O poder uma pessoa pode adquirir, pode conquistar, pode manter, pode perder e voltar a ter. Mas a autoridade não. A autoridade, uma vez que ela é perdida, não se recupera mais. Exatamente. Isso é assim tudo, não só na política, mas em casa e como pessoa. Exatamente, exatamente. E depois, a autoridade tem uma série de características, nós podemos tratar depois, porque é algo também muito, muito, muito importante no caso de Salazar, mas enfim, é a competência técnica de um lado e por outro lado é a autoridade que ele demonstrou. E depois então, foi uma adesão voluntária e muito forte. E depois, em 1932, portanto 4 anos depois de exercer o Ministério das Finanças, ele é convidado para formar governo, passa a ser presidente do Conselho de Ministros. E depois, em 1933, ele já tinha uma certa ideia, e depois também através de colaboração com várias personalidades, então tem uma ideia de um ordenamento político que é institucionalizado e que vai ser conhecido como Estado Novo. Não, é mais ou menos assim. E pronto, e depois são casos específicos, né? Problemas históricos, questões que surgem. Eu chamo a atenção para uma coisa muito, muito importante também, quando nós pensamos em Salazar, nós temos que pensar que vamos considerar o período a partir de 32, não? Mas, Salazar não teve paz durante a administração, não teve sossego, Portugal não teve sossego, quer dizer, em 1928, quando o problema financeiro, a crise gravíssima, e depois vem a crise de 29, teve impactos em Portugal, depois vem o período da depressão, bastante longo, dos anos 30, todos os problemas, depois vem a guerra civil aqui ao lado, em Espanha, que na realidade era uma guerra já introduzia o que veio depois em 39, nós tínhamos ali um comunismo fortíssimo, um comunismo soviético de uma expansão extraordinária. Quer dizer, Portugal correu perigos sem conta. Depois, quando resolve-se o problema, já começa o conflito mundial, também com consequências gravíssimas. Só a manutenção da neutralidade portuguesa durante aqueles anos é algo absolutamente extraordinário. Exatamente. Se Salazar tivesse sido apenas ministro dos estrangeiros entre 39 e 45, já bastava para estar num pedestal. Porque conseguia aquele equilíbrio, conseguia, por um lado, a Inglaterra não invocasse a aliança que existia na altura e consegui, simultaneamente, que os alemães não encontrassem nenhuma desculpa, nenhuma razão para dizer que Portugal inclinava-se mais para o lado inglês ou não, e vice-versa. Aquilo foi uma questão extraordinária. Lembra-se daquela questão do wolfrâmio, que era um mineral importantíssimo na indústria de armamentos. Portugal, como país neutral, vendia o wolfrâmio aos dois lados.
Depois a Inglaterra começa a fazer uma pressão já bastante exagerada, e Portugal e Salazar resiste até um determinado ponto. Não queria que eles chegassem ao ponto de invocar aliança para não prejudicar a postura que tinha em relação ao eixo, em relação à Alemanha. E a partir do momento ele diz, sim senhor, não venderemos mais. A pressão inglesa era para que Portugal não vendesse mais aos alemães. E Salazar diz muito bem, a partir de agora não vendemos mais aos alemães, nem aos ingleses. Ninguém compra wolframio português. Bom, era assim que funcionava. Essa questão é muito importante, porque há pessoas hoje em dia que dizem que Salazar vendia o wolframio aos alemães, porque hoje em dia há uma espécie de uma religião, que não é bem uma religião histórica sequer, que denomina o eixo como o mal na terra, e sem querer tomar partidos e entrar em detalhe, porque como é óbvio, em guerra há guerra. Como é que podemos dar esta noção de que Portugal, do ponto de vista tradicional, tanto o eixo como a Inglaterra estavam, eu nem diria equidistantes, mas Portugal estava a sondar as águas, porque claramente havia movimentações políticas na Segunda Grande Guerra, que, como vimos mais tarde, com a vitória dos chamados aliados e a implantação da democracia no mundo inteiro, se viriam a perder em 20 anos todas as colónias, não só de Portugal, mas de uma série de outros países, não em 20, mas 40, vá, de uma série de outros países, viriam as soberanias a ser afetadas e viriam as oligarquias a crescer exponencialmente ao ponto de hoje, por exemplo, estarmos então a enfrentar 3 bancarrotas, quando precisamente vivemos numa época de paz plantada por estes aliados. Portanto, como é que é possível explicar, se é que é possível explicar às pessoas que esta venda de wolframio aos alemães e aos ingleses é uma coisa, não é um crime, não é precisamente um ato de astúcia e de histórico que não há igual, e que se fosse provavelmente noutro país era aplaudido todos os dias e louvado como um herói? Bom, eu penso que Salazar pensava que o ideal, onde existe, e que o direito internacional fosse respeitado. E países neutrais tinham de manter-se realmente neutrais. Portanto, existia o comércio do wolframio, que era importante para Portugal, na altura. Portanto, as relações comerciais eram normais. A partir do momento em que ele julgou que naquele equilíbrio de forças já não seria benéfico para Portugal continuar com a venda do wolframio, diante daquelas circunstâncias, o que ele fez foi algo absolutamente equitativo. Não é? Deixou de vender a todos. Porque se ele vendesse, não vendesse aos alemães, deixasse de vender a um lado e continuasse a vender a outro, o que é que teria acontecido? Portugal teria ficado numa posição bastante difícil em relação ao eixo. E é tudo que se procurava fazer. Nós temos que ter uma visão de conjunto de tudo. Exatamente. O papel de Salazar na Guerra Civil de Espanha, repito, aqui ao lado, nós, entre o Atlântico e a Espanha. E também tenho de mencionar o papel do general Franco. Portanto, os dois conseguiram, aquele pacto ibérico, que a península fosse preservada. Porque como é que nós podemos pensar que se os alemães tinham o poder suficiente para entrar em Espanha, para atravessar a Península Ibérica, teriam chegado até aqui. Portanto, tudo é uma questão de equilíbrio, uma questão estratégica. Agora, imaginem, Portugal continuava a vender à Inglaterra, os alemães diriam, muito bem, não, então, Portugal já não é mais neutral. Podem já tomar outras posturas em outros pontos. Não vamos esquecer também que Portugal estava presente nos 4 cantos do mundo, e com uma presença importante. E não somos e não éramos na altura um país riquíssimo, né?
com um poderio militar avassalador, não é? Com dinheiro, com recursos financeiros infinitos. Então imagina o que teria sido. Então, como eu disse, aquela construção de uma neutralidade ibérica, não é? Foi extremamente importante, já por si só. Eu penso Exatamente. que a atitude de Salazar foi perfeitamente normal, muito bem pensada, muito bem estudada, e esperou que chegasse um momento oportuno, um momento justo. E ele, hoje, claro, o Salazar tem má fama no ensino público, que é dominado por comunistas e maçons. E porquê? Porque Portugal tornou ilegal ou ilegalizou a maçonaria e o comunismo. Como é que nós hoje podemos explicar que, bom, seria fácil se por um lado, mas para a pessoa comum que tem ideia, porque só vê a televisão, como é que nós conseguimos explicar que de facto é por isso que Salazar tem esta fama e é por isso que de facto foi o alvo durante todo este tempo de tentativas de derrubo de inúmeros outros países, precisamente porque compactuavam com a maçonaria e compactuavam com o comunismo e socialismo? Eu penso que está tudo ligado a um fenómeno chamado revolução, com R maiúsculo, revolução, que tem atuado ao longo da história. É um fenómeno único, mas que toma diferentes roupagens segundo o lugar, segundo as características da sociedade onde se instala. É um fenómeno, revolução. Em oposição está a tradição. Eu penso que Salazar tem a melhor definição do Estado, também é um conceito complexo, um conceito que pode ter muitos significados, mas a melhor definição é aquela: o Estado deve ser um ministro de Deus para o bem comum. Eu penso que qualquer governante ou qualquer homem que tente cortar o passo à revolução, com qualquer roupagem, vai ser odiado e vai ser o foco, o centro de todos os ódios. E ainda mais uma pessoa como Salazar, que enfrentou a maçonaria, enfrentou o comunismo, era um acérrimo crítico do liberalismo, da democracia, e eu gostava de especificar um pouco mais adiante, porque se nós pensamos a política com P maiúsculo, política com P-O-L, não a política que existe por aí, P-U-L-H. O objetivo da política, ou a finalidade da política, não é, como muitos pensam, tomar o poder, não é o poder em si. Uma política bem pensada, bem constituída, tem por finalidade assegurar o bem comum. Agora, muita gente vai pensar que o bem comum é comprar carros e telemóveis ou até mudar de sexo, né? Fazer operações para mudar de sexo, ou ir de férias, ou à televisão, não sei o quê. Não, é o bem comum, não é nada disso. O bem comum, como entendia Salazar, como é o correto, e como bem explicava São Tomás, não é? É o bem comum completo. Bem comum completo o que é? Então, bem comum completo é um bem-estar material legítimo, proporcionado, que está, por sua vez, ordenado a uma vida virtuosa, não é? Ao desenvolvimento das virtudes. E o bem-estar legítimo e a vida virtuosa, por sua vez, ordenados à salvação das almas. Portanto, Salazar julgava, da mesma forma que São Tomás, de quem era tributário, o Estado, é obrigação do Estado, ou é função do Estado, assegurar aquelas condições materiais e morais para que o homem possa ganhar
a sua vida digna, nesta terra, e nesta terra também, através das suas ações, poder ganhar a vida eterna no céu. Esta é que é a questão, esta é que é a função de um governante. Agora, diante da revolução, diante de forças revolucionárias, diante daqueles que negam a Deus, negam a pátria, quem defende tal coisa é um inimigo a abater, não é? E por mais tempo que fica, quanto mais tempo fica um inimigo assim, passa a ser o objeto de um ódio infinito, não é? De um ódio absoluto. E depois, cada vez que as tentativas de derrubar, de afastar uma personalidade ou um estadista assim, não vão adiante, a raiva aumenta ainda mais, o ódio aumenta ainda mais. Eu lembro, por exemplo, agora indo para o século XIX e outro continente, no Equador, Gabriel Garcia Moreno foi presidente do Equador e era um homem que podia resumir ali o seu lema de governo era liberdade para tudo e para todos, exceto para o mal e para os malfeitores. Um homem profundamente devoto da Santíssima Virgem. O que é que aconteceu com ele? Também numa época sem tecnologias e helicópteros e meios de transporte. Às 7 da manhã, já presidente do Equador, às 7 da manhã assistia à missa na Catedral de Quito, ia só, dali ia para o gabinete, foi assassinado brutalmente pela maçonaria nas escadas da Catedral. Portanto, reunir os ódios das seitas, os ódios, qual pode ser a explicação, a razão do mal absoluto, de um mal que odeia a criação, que odeia tudo. É o maligno, não há outra, não? Essa é uma questão tão pertinente, porque de facto é o mais difícil em tudo isto, mais do que desmistificar o ensino público que nos chega hoje, a história desvirtuada que nos chega hoje e torcida, é explicar às pessoas porquê que a história está desvirtuada e porquê que há pessoas que hoje continuam a querer contar a história de outra forma e a apresentar as pessoas que vivem uma vida virtuosa de pobreza com obviamente a necessária ordem e disciplina como os maus da fita, simplesmente porque negam a desordem, negam o vício, negam o R grande, a revolução. Eu penso que é basicamente isso, a revolução. Tanto eu posso pensar numa pessoa, enfim, que seja uma pessoa boa, uma pessoa correta, mas que tem uma formação liberal. Nós vamos buscar as fontes do liberalismo, vamos lá para trás, ainda Idade Média, com a ideia de nominalismo, com gente como Bacon, como Marcílio de Pádua e tal. Aquilo começa como uma revolta. Por isso é que eu gosto sempre de usar a expressão revolução. Aquilo começa como uma revolta. Quer dizer, eu já não posso aceitar nenhuma autoridade que esteja fora de mim, que esteja fora da minha consciência. Eu não posso aceitar nada que não seja produzido pelo homem. Nenhum conceito que me venha de fora. Eu sou... eu tenho todo o poder, posso pensar, enfim, como quero e realizar as coisas como quero, e cada pessoa faz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu já não posso mais submeter a nenhuma autoridade externa, então eu já não posso submeter a Deus, eu já não posso nem reconhecer a ordem natural, a lei divina. Agora, repare uma coisa, quando nós observamos o correr da história, falou há pouco na Segunda Guerra, nos vencedores da Segunda Guerra, portanto, democracia ou liberalismo de um lado e marxismo do outro. Portanto, liberalismo e comunismo, democracia e socialismo. E eu pergunto, bom,
Em 1945, então, ficamos livres dos maus, não é? Os bons venceram e vamos viver maravilhas. E hoje vivemos como? Com aborto, com ideologia de género, com famílias destruídas, com droga, com todo tipo de perversidade promovidas à virtude e as virtudes promovidas a vício, quando criminalizadas, não é? Onde as nações são destruídas, onde as famílias são desfeitas. Quer dizer, nós vivemos num mundo, se já não é o mundo do anticristo, é anticrístico, pelo menos, mas eu já não tenho dúvida quanto a isso. Portanto, é um ódio a Cristo, é um ódio a Cristo, é um ódio à fé, aquela ideia da busca, né, que devia ser a busca de toda pessoa de bem, toda pessoa bem informada, pelo belo, pelo verdadeiro, não é? Pelo belo, pelo verdadeiro, pelo bem, não é? Nada disso. É impressionante essa questão do belo e do verdadeiro e da ordem. Hoje em Portugal, e agora já estamos a fazer, temos que voltar a Salazar, estamos aqui a fazer um belo parênteses, mas claro, estamos aqui a falar sobre estas questões que ao fim e ao cabo são as questões subjetivas que estão no ar. Enquanto nós olhamos para Salazar, tudo isto tem que ser falado porque é isto que se trata, no fundo. Mas a questão aqui do Salazar, agora já falámos sobre o socialismo, maçonaria e liberalismo, gostava de só explorar essa parte um pouco mais, no sentido em que há muitas pessoas hoje de direita, chamada direita democrática, que se identificam com Salazar, porque veem em Salazar a ordem e o nacionalismo, mas depois esquecem-se que Salazar condenava também o liberalismo desta direita e condenava também as questões da grande finança que esta direita de hoje vive, eu nem digo que promove, vive subjugada por. Como é que hoje conseguimos então desmistificar também para estes adeptos de Salazar que o próprio Salazar, se vos visse hoje, vos condenaria porque também não agem como pessoas tradicionais portuguesas que querem autonomia e soberania do seu país, que é uma parte fundamental, mais do que o nacionalismo não se pode ser nacionalista sem ser soberano. E hoje estas direitas são completamente falsas nesse sentido. Claro, completamente, porque se Salazar era antiliberal, era um antiliberal completo. Não poderia ser antiliberal na questão social ou na questão moral e ser liberal em economia. Não poderia ser. Quer dizer, ou se é liberal em tudo, em todas as questões, ou não se é. E, para já uma outra coisa, a distinção direita-esquerda também era algo que nem Salazar usava. Não prestava muita atenção e naquela altura talvez ainda tivesse mais validade do que hoje. Porque são faces, não é? São lados da mesma moeda. Novamente, é a revolução, é um sistema revolucionário. São categorias de pensamento que surgiram no quadro da revolução. E existe, é facto, mas para usar, enfim, usamos o termo com todas as restrições, direita. É claro, existe uma direita que é, digamos, seria mais ou menos tradicional na questão moral, mas em economia, em finanças, é inteiramente liberal. E também não vê, como muito bem referiu, a questão de soberania, considera um empecilho. Ora, uma soberania num grande mercado, num mercado livre, onde há um laissez-faire, laissez-passer, uma economia liberal que vai considerar a pessoa, e aqui é uma coisa também muito interessante, é a questão do trabalho, não é? Do trabalho, fator de produção, ou junto com o capital, a propriedade, ou o que seja. O pensamento tradicional vê muito mais um ofício, uma profissão, que seria até propriedade da pessoa, não é? E não trabalho. O trabalho pode ser algo, enfim, que simplesmente é vendido a quem paga melhor e hoje vai trabalhar num determinado setor, amanhã em outro que paga mais. Tudo isso foi destruído também ao longo dos séculos pela ideia liberal, pelo vírus liberal.
Eu penso nas corporações da Idade Média, onde não só velava-se pela qualidade, pela formação, mas aquilo era todo um mundo, aquilo era um conceito de mundo, era uma visão da pessoa, uma visão da família, das comunidades naturais, a pessoa estava ali enquadrada, enraizada, não é aquela ideia do indivíduo, do átomo, não é? Inteiramente só, frente ao Estado, e que vende a sua força de trabalho, portanto não tem mais nada. Tudo isso vem do liberalismo, portanto não se pode ser tradicional num setor e liberal em outro. É o problema com essa, entre aspas, né, com, diria, mais de um par, com dois pares, né, porque o pensamento liberal, enfim, na economia é profundamente injusto. Salazar não era liberal em economia, como não podia ser nos outros setores. Como é que eu posso manter, abrir mão de soberania, da soberania de uma nação? Se a nação é uma família de famílias, como é que eu posso abrir mão da soberania? Como é que eu posso, em que sentido existe, então, de ser um governo se 80% ou 90% das leis são feitas por outros? Quer dizer, não há sentido, não há sentido. Se eu não tenho soberania, como é que eu vou falar de identidade? E vice-versa. Se eu não tenho mais uma identidade nacional, se eu destruo, se eu dissolvo a identidade nacional, porque é que eu vou exigir soberania? Eu já posso ser qualquer coisa, já posso pertencer a outro ou não, não é? Tudo isso é... Sim, em certa medida estamos pior do que em 1926, no sentido em que hoje não há sequer um exército ou um grupo, uma elite, que sequer pensa na nação nesse sentido de soberania. Nós estamos muito pior, eu até tenho pensado recentemente nisso, estamos muito pior, a situação é muito mais grave, porque repare, em 1926 não se discutia Portugal, a nação portuguesa, nação euro-ultramarina, não se discutia, nem de um lado nem do outro da barricada, estavam todos em uníssono quanto ao que era Portugal. Hoje em dia, o que é Portugal? E aliás há um discurso de Salazar absolutamente extraordinário que eu recomendo a leitura, como recomendo a leitura dos discursos completos de todos os volumes, porque não há desperdício. Cada palavra tem o seu valor, tem o seu lugar justo, e Salazar diz coisas absolutamente fantásticas, tanto na forma como no conteúdo. Eu vou tentar aqui de memória, que é mais ou menos assim. Para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral formada ao longo dos séculos pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações ligadas por afinidades de sangue e de espírito. E depois continua. Agora reparem uma coisa, veja a visão que Salazar tinha dos problemas e de Portugal e do futuro. Eu pergunto, Portugal não é hoje considerada pelos dirigentes do regime, não é, e por muita gente, inclusive desta direita liberal e tal, como uma associação, quer dizer, um mero procedimento burocrático ou notarial, um contrato, totalmente. que pode ser alienado, pode ser como uma mercearia, pode ser alienado, pode ser vendido, pode ser repartido, não é? Pode ser até algo que, bom, vá lá, que seja permanente, mas pode ser mexido e remexido. Quer dizer, não existe. Depois, quando Salazar fala da identidade da origem, identidade de sangue e de espírito, está a falar na nossa identidade, como povo, como estirpe, uma noção de ancestralidade, de continuidade. Nada disso existe hoje. Portanto, e muitos da tal direita sistémica, que é a direita que interessa à esquerda, não é? Essa que é a realidade,
embarca com eles, que é profundamente negativo para o país. E depois, repare, nós vivemos num Estado, quer dizer, num Estado abortista, num Estado que assassina os bebés portugueses e depois importa os bebés ou os estrangeiros, quer dizer, não se percebe. Sim. Quer dizer, Bom, isso já faz parte do tal. Aí já estamos a entrar no plano de que alguém, claramente Portugal e como outros países no pós-guerra, perderam a soberania, e tudo isso já são administrações que chegam a estes dirigentes que nós temos, que não são mais do que dirigentes, que seguem as ordens e claramente já nem pensam no porquê, mas claramente há uma substituição civilizacional em curso, a substituição também religiosa, porque há no meio disto tudo um pouco sadismo, ou seja, não só já conseguiram pôr de joelhos as nações e a sua soberania, como agora vão então troçar e espezinhar, e então há aqui toda uma cultura geral de desgaste ao longo do tempo, que obviamente há de agravar e vai continuar a agravar, e este foi o grande efeito de Salazar. O que me parece, talvez esteja errado, é que fez a suspensão deste processo de revolucionário em Portugal. Eu estou inteiramente de acordo. Como o Diogo sabe, eu vivi muitos anos na Argentina e estou um pouco lá e cá, agora por conta da pandemia ou da plandemia, estou mais ou menos preso aqui, mas foi em Buenos Aires que eu ouvi pela primeira vez. Ouvi um sacerdote argentino brilhante, o padre Alfredo Sainz, filósofo, teólogo, tem uma obra imensa, escreveu uma biografia sobre Salazar numa coleção, é um bom amigo, e foi uma das primeiras perguntas que ele me fez, se Salazar não teria sido um dique, foi a expressão que ele usou, não teria sido uma barragem àquela ação revolucionária, impetuosa, brutal. E talvez tenha sido, porque o que é que uma pessoa, por mais extraordinária que seja, pode fazer? Uma pessoa que é humana, por mais extraordinário que seja, o que é que uma pessoa pode fazer? Dar o exemplo, tomar as medidas necessárias, fazer tudo que está ao seu alcance, mas depois eu penso que é um pouco como um pai, como uma mãe, que faz tudo pelos filhos, faz tudo como deve ser, tenta fazer dos seus filhos boas pessoas, bons cristãos, e depois às vezes dá para o torto, não se sabe, e nós podemos responsabilizar os pais inteiramente assim, pais que foram dedicados, devotados. Eu vejo um pouco assim, mas eu penso que a sua ideia é correta. Foi uma barreira. Ele quando diz tenho ideia para onde vou, claramente nessa altura ele fez o que estava correto. Finanças, o produto, ou seja, o produto não, eu não sou de economia, não devo estar a usar bem os termos, mas a dívida externa sei que foi reduzida a níveis históricos, que é um princípio essencial da soberania. Eu não sou economista, mas isto é um princípio que se pode aplicar. Como um país é uma família de famílias, e eu, sendo pai de família, sei que se ao final do mês eu tiver mais dívida do que rendimentos, eu não consigo sustentar a minha família por muito mais tempo, e portanto um país da mesma forma. Ele reduziu a dívida externa a níveis históricos que nunca mais voltámos a alcançar. Ele conseguiu criar uma indústria de metalurgia, uma indústria de caminhos de ferro, e também escolarizar o país de uma forma que não foi mais vista, a não ser agora nos últimos anos, com estes aumentos exponenciais de 12º ano que são tirados em 6 meses a ir a umas aulas que contam para a estatística, mas pronto, isso é tudo, sabemos que é tudo falso, são estudos estatísticas da União Europeia, então as pessoas aparecem com a escolaridade, mas Salazar cria
escolas locais nos diversos concelhos, ou seja, não torna Lisboa uma elite central, que hoje é o que está a acontecer ao país. Quem quer ter um bom ordenado tem que ir para Lisboa, tem que largar o campo e tem que se deslocar. Salazar colocou as pessoas na sua terra, colocou as pessoas, obviamente, claro, sempre houve quem imigrasse, quem preferisse a vida da cidade e na cidade sabe-se que se ganha mais, mas Salazar fez este esforço de movimentação para a ruralidade e ao mesmo tempo que isto acontece, ou seja, onde Portugal cresce às suas próprias custas, num processo que é e só pode ser porque não cresce da banca e cresce por si próprio pelo valor do trabalho das suas pessoas, cresce devagar. E hoje Portugal é acusado, ou Salazar é acusado nessa altura, de ter crescido pouco em relação aos países da Europa. Isto é ou não uma acusação injusta? É uma acusação injusta, porque já há estudos que demonstram que o período áureo de crescimento da economia portuguesa foi justamente o Estado Novo. Eu não tenho aqui à mão neste momento, mas depois eu posso sugerir vários estudos que mostram que o crescimento económico em Portugal durante a vigência do Estado Novo foi o mais alto na Europa. Depois, uma outra coisa, nós temos que ter em mente o Estado de Portugal até 26, 28, em termos de infraestruturas, que praticamente não existiam ou estavam em frangalhos. Toda a industrialização que foi feita, e é bom lembrar às pessoas mais jovens e que não conheceram, em 1974, no dia 24 de abril de 1974, a maior empresa da Península Ibérica não era espanhola, era portuguesa, chamava-se Companhia União Fabril, que era um conglomerado industrial absolutamente extraordinário, com dimensão planetária. Foi rigorosamente destruído a partir da Revolução. Portugal teve uma indústria siderúrgica que foi criada pela mão do António Champalimaud, por exemplo, que chegou a ter a maior nave de laminação da Europa na altura, com 900 metros de comprimento. Portanto, industrialização, saneamento financeiro admirado no mundo inteiro, quer dizer, contas públicas rigorosamente administradas durante décadas, industrialização e sempre uma atividade económica que cuidava mais da pessoa, como o Diogo referiu há pouco, a questão do enraizamento, que era uma preocupação de Salazar, a preocupação com o interior, com a terra, com o enraizamento, para evitar justamente a concentração nas cidades grandes, bom, que aqui eram duas, não? Onde a pessoa perde muito da sua dignidade de pessoa e passa a ser um indivíduo, não é? Portanto, toda atividade, toda circunstância que faz com que uma pessoa deixe de ser pessoa para ser um indivíduo, que muitas vezes é apresentado como uma grande conquista, não é? Pelo liberalismo e tal, é algo profundamente degradante, com implicações na vida familiar, não? Na vida das famílias e depois na nação. Eu queria só fazer um comentário, se ainda temos tempo, a respeito da questão da dívida. Nós, por norma, os podcasts são 1 hora, mas há podcasts com 1h30, 1h40. Esteja à vontade. Não, o programa, o podcast é do Diogo. O Diogo é que é... Não, se não tiver... a autoridade e o poder aqui neste caso. Se não tiver o que fazer, vamos falando, que eu estou a gostar muito da conversa. Eu também, Diogo, obrigado. Mas então, a questão da dívida pública, da dívida em geral, é muito interessante, porque quanto mais dívida, mais dependência, não é? Quanto mais dívida, menos independência. E no caso dos Estados ou das nações é muito curioso. Se nós observarmos a história e formos ver países ou regimes que em dado momento cortaram as amarras ao sistema financeiro, à banca. Pagaram as suas dívidas, ou deixaram de pagar as suas dívidas, ou fizeram reformas que os independizaram
da banca. Foram países que praticamente desapareceram. Eu penso num caso específico, Paraguai, na América do Sul. Alguns talvez já terão ouvido falar na Guerra do Paraguai, que foi por volta de 1860, mais ou menos, durou uma boa temporada. O Brasil esteve envolvido, a Argentina esteve envolvida, o Uruguai esteve envolvido. Existia um governante chamado Solano López. O Paraguai tinha uma grande extensão de terra, foi o primeiro país na região que começou a desenvolver uma indústria mesmo a sério, uma indústria interessante. E, curiosamente, houve uma guerra movida, enfim, por vários países. O Paraguai foi dizimado, a população masculina foi reduzida a qualquer coisa como 1/3 da que existia até hoje no Paraguai. A quantidade de mulheres, não sei quantas mulheres para um homem, quer dizer, uma coisa espantosa. Foi inteiramente destruído, foi reduzido a ruralidade completa, a indústria que existia, e repito, era a única na região, acabou. E nós vamos ver o que é que Solano Lopes fez antes da guerra. Acabou com a dívida do Estado paraguaio. Uma coisa curiosa, não é? Deixou de precisar dos banqueiros. E aqui também a banca tem determinadas características, não é? A banca, sobretudo a banca internacional. Reparem uma outra coisa, já praticamente não existe um banco português, não é? É uma coisa curiosa. A Caixa Geral ainda resiste, não sabemos por quanto tempo. É uma coisa curiosa. Então, também novamente aquela questão do ódio de que falamos há pouco contra um determinado governante ou estadista ou regime. Portugal já não devia mais, quer dizer, já não devia nada considerável à banca, já não havia aquela relação. Depois Salazar tinha verdadeiro horror a uma coisa chamada plutocracia, que ele considerava a flor do mal do pior capitalismo, não é? Mas atenção que há pessoas que confundem corporativismo com plutocracia, no sentido em que acusam Salazar também de favorecer uma ou duas ou três ou quatro famílias e parece que também se acabam por extrapolar da realidade. Quer dizer, a realidade em qualquer país é que haverá sempre um grupo de pessoas que têm efetivamente mais capacidade de produzir a indústria, de produzir postos de trabalho, de produzir manufatura e de desenvolver o país, e que é normal que o Estado se possa servir dessas famílias no bom sentido. E às vezes confunde-se isso com a tal plutocracia que visa destruir, que é o que faz a banca. Sim, as corporações ou o regime corporativo não tem nada a ver com a grande empresa multinacional, o que é que seja, que sobretudo em inglês muitas são tratadas como corporations, como corporações, e de corporações não tem absolutamente nada. Nós falamos no início, as corporações vêm, né, que existiam na Idade Média, aquilo era uma forma de vida muito ampla, que garantia proteção, quer dizer, existia o aspecto profissional, o aspecto do desenvolvimento de um ofício, do controle de qualidade. Isto é uma coisa muito importante, as coisas eram feitas para durar, não como hoje, que é tudo plástico ordinário, que é para deitar fora e comprar outro. O artesão, ele era dono dos seus meios de produção, dos seus instrumentos de trabalho. Existia uma proteção que era praticamente do berço até à morte, coisa também que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, já existia naquela altura todo um sistema de proteção social que era dado pelas corporações. Existia um peso muito grande da Igreja Católica na altura também sobre isso. Portanto, não tem nada a ver o corporativismo, quando nós pensamos no regime corporativo, com o que acontece. É claro, naquela altura, na época do Estado Novo, se existia propriedade privada e se existiam empresários, não se podia admitir uma concorrência desenfreada, um materialismo infinito, um consumismo como nós vemos hoje em dia, e que vai tudo
da mão do endividamento, né, do endividamento irresponsável, nada disso. E depois fazia todo sentido que o Estado promovesse determinados grupos. E repare uma coisa, na época do Estado Novo, nós tínhamos indústria, nós tínhamos empresas portuguesas, nós tínhamos banca portuguesa, e hoje em dia o que é que nós temos? Ora, aí está. Essa é a grande questão. Quando acusam o corporativismo de Salazar, esquecem-se precisamente disso, que o apoio surgia precisamente a empresas portuguesas que desenvolviam Portugal, e não ao contrário, porque hoje o que é que temos? Temos Portugal a enviar dinheiro e agora até vacinas e tudo mais. Isso para mim podem enviar todas, mas enviar tudo para todo lado, e não há de facto uma unidade nacional. Não há nada. Os centros de decisão estavam em Portugal, não é? Os centros de decisão estavam em Portugal. Reparem uma coisa, como é que o Estado Novo entendia a economia? Vamos olhar para a TAP, ou como dizia-se antigamente, para os TAP, né? Transportes aéreos, era em plural. Mas reparem uma coisa, também, hoje em dia, é como se a TAP tivesse surgido do nada em 74, naturalmente, né, depois da Revolução, ou que tivesse sido fundada pelo general Coca-Cola, pelo Humberto Delgado, que agora é o nome que tem o aeroporto da Portela. Que só descobri que ele era maçom há meia dúzia de dias. É um erro meu, mas pronto, mas a verdade é que temos um maçom como nome de aeroporto. Ou ao contrário. Mas reparem uma coisa, se nós olharmos para a TAP, naquela altura, estamos a falar logo após a Segunda Guerra Mundial. Portugal era um império, com uma dimensão imperial, precisava de uma grande linha de bandeira, não é? Não houve aquele novamente princípio da subsidiariedade, não falamos dele, mas é muito importante o princípio da subsidiariedade, quer dizer, a recusa do materialismo por um lado, a recusa de um Estado de dimensões absurdas, não é? Um Leviatã, e o princípio da subsidiariedade era muito importante. Ou seja, a decisão tem de ser a mais local possível, não é? A mais no interior da comunidade, e por outro lado, o Estado não pode substituir a iniciativa de um particular quando existe, e quando existem as condições. Muito bem, então naquele momento não havia. Então a companhia aérea é criada a partir do Estado, mas com um projeto, com um conceito muito bem estudado e muito bem explicado. Quer dizer, o Estado cria a empresa vai funcionar durante 5 anos e depois a empresa vai ser privatizada, entregue aos particulares. Então aquilo foi feito, a empresa foi criada, funcionou perfeitamente, os primeiros anos, chegou aos 5 anos, ela foi privatizada. Com uma condição, que o capital fosse português, ou pelo menos maioritariamente português, e que o centro de decisão e que a decisão, o conselho de administração, a decisão fosse português. Pronto. Depois formou-se um grupo privado, que adquiriu a empresa, e a empresa funcionou e gerou lucro todos os anos até 1974. E de lá para cá é o problema que nós conhecemos. Nós já nem sabemos se a empresa vai existir, se vai funcionar, é vendida a chineses, é vendida a não sei quem, é vendida a americanos. Seja o que for, neste momento, vendida a uns ou outros, aquilo é uma operação de lavagem de dinheiro. Lavagem e enriquecimento ilícito, porque há pessoas que compram aquilo por meio dos tostões, ficam cá uma série de tempo a levar com subsídios e com tudo do Estado, e depois vendem por um preço altíssimo e o Estado compra. É impressionante. São lavagens de dinheiro, são operações mega... São negociatas, né? É um Estado que é um conglomerado de máfias. Exatamente. Agora reparem a diferença. Um Estado de ministro de Deus para o bem comum, um Estado de pessoa de bem, um Estado que é um conglomerado de máfias, não? Um conglomerado de máfias. Agora, Diogo,
Eu queria fazer, se houver tempo, Temos tempo. só um comentário a respeito da democracia. Temos tempo, sim, senhor. Porque há uma ideia, bom, para já, novamente, aquela ideia da revolução global, da revolução com R maiúsculo, como um processo único, mas com diferentes roupagens. Quem não for democrata, quem não seguir a cartilha dos democratas, é um pária, quando não um criminoso. Ou não existe, é ignorado, ou então tem de ser atacado, tem de ser abatido e tal. Porque há também muita gente boa que pensa que a democracia é uma excelente ideia, que foi manipulada, que foi adulterada, não foi aplicada como devia ter sido e tal, e pensa nos gregos e tal. E que existem várias formas de democracia, vários tipos, a liberal, a de massas e tal. A questão é a seguinte, não existe nada disso. A democracia, desde o seu início, desde a sua gênese, ela apresenta um problema gravíssimo, uma perversão, e que é a idolatria da quantidade, a idolatria do número como critério de verdade. Ela é uma revolta, na realidade, da quantidade sobre a qualidade, do adjetivo sobre o substantivo, do múltiplo sobre o uno. Ela é uma religiosidade invertida ou pervertida. Ela, no fundo, é uma revolta da criatura contra o Criador. Porque o número não é critério de verdade. Não é, não foi e jamais será. Então ela já traz no seu DNA, ou ADN, na sua essência, esta perversidade. Não é a única, há várias outras. E isto foi visto desde a época clássica, desde gregos e romanos. Isso foi vista por Santo Tomás, isso foi vista por católicos e não católicos, foi vista por pagãos, foi vista por gente como o Maurras, foi visto por gente como o Guénon, o Donoso Cortés, ao longo da história. E depois existe uma questão também muito séria, é que existe, eu posso pensar em democracia como forma de governo, um método, e posso pensar, que é o que ocorre hoje em dia, que é gravíssimo em todo o lado, como fundamento de governo. Portanto, a democracia é algo sacrossanto. É algo... E qualquer um que se coloque contra é um inimigo, é um criminoso. Só tem que pagar todas as consequências. Basicamente, a democracia hoje é a liberdade de pensar desde que não se pense contra a democracia. Então, tornou-se um dogma. E depois nós pensamos democracia como? Ela também adquire várias roupagens, não é? Mas é o quê? É a soberania popular, a soberania do povo, que é um mito, já vou falar sobre ela, é o sufrágio universal, é a partidocracia, é o constitucionalismo moderno. Então vamos falar um bocadinho sobre cada um deles. Soberania do povo. O povo não é soberano. A soberania está em Deus. A soberania não é dada pelo número. A soberania vem de Deus. Sufrágio universal, a mentira universal. Não é? A partidocracia, sim, esta sim é uma realidade mafiosa. Nós sabemos, nem vale a pena comentar, nós assistimos todos os dias o que é a partidocracia. Como é que o Marcos, fazendo agora um parêntese nessa parte da partidocracia, o que é que aconselha as pessoas a fazer? Eu já fiz um podcast sobre isso e alguns católicos discordam de mim, porque eu digo que chegámos a um ponto em que julgo que não seja lícito moralmente participar, porque não há mal menor, é uma questão católica que se põe, não é? Que Pio XII defendia,
Claro que o Pio XII não viu o que nós estamos a ver. Bom, mas já também Leão XIII também defendeu a República, e talvez erradamente, mas naquele tempo talvez fosse o melhor a fazer. A verdade é que Salazar parece que entra aqui neste período temporal e quase que entra em derrapagem, mesmo contra a própria tradição na tradição não, ele entra com a tradição da Igreja e a derrapar um pouco contra estes pensamentos mais ou menos infectados de liberalismo que já vinham a entrar na Igreja, de legitimação da República, e que depois tomam dimensões desproporcionais nestes papas conciliares que vieram por aí fora, pronto, e que basicamente louvam a democracia. Mas quais é que são os seus conselhos em relação a como um católico pode agir hoje neste panorama político? Olha, eu vou ser bastante duro com o que eu vou dizer, mas antes de ser bastante duro, eu gostava só de fazer um comentário. A melhor obra que eu conheço, aliás, são vários volumes sobre a questão, sobre o porquê que um católico não pode participar do regime democrático. É uma obra de um autor, de um pensador argentino, chamado Antonio Caponetto. Ele tem aí qualquer coisa como 4 volumes grossos a respeito disso. Vou já pesquisar. Antonio Caponetto. E o título do primeiro é muito ilustrativo: La Perversión Democrática. Então a democracia como um compêndio, como um catálogo de perversidades, ela não é um sítio adequado para um católico. E ele explica porquê em milhares de páginas. Explica com profundidade. Então, a minha posição como católico é não participar do chamado sistema democrático. Eu não posso colaborar com o regime, e eu costumo usar os mesmos argumentos, por exemplo, com o regime que destruiu Portugal, não é? No seu corpo físico e moral, que é o regime vigente. Eu não posso fazer nada que legitime, que reconheça, que facilite a vida. Ao contrário, eu tenho de fazer tudo que estiver ao meu alcance para sabotar este regime. Eu não posso oferecer colaboração nenhuma. A questão do mal menor, que o Diogo referiu há pouco, eu lembro do que dizia um grande tradicionalista espanhol, um homem do século XIX, que era o Vázquez de Mella. Ele dizia que a política do mal menor, ou que a prática, ou aquela abordagem do mal menor, na realidade era uma teoria do fracasso. Porque se eu opto cada vez pelo mal menor, eu estou a optar pelo mal. É um mal. Então eu estou sempre a cair. De eleição em eleição, que seja. Exatamente. Eu estou sempre a cair. Eu nunca estou a subir. E eu nem sequer fico no mesmo plano. É um mal. Portanto, a minha posição é, se eu quiser saber, eu não voto. Eu não participo. Eu acho que é muito mais importante estaria muito mais correto, pelo menos a maneira como eu vejo, de um envolvimento metapolítico. Quer dizer, nós vamos tratar das grandes questões que afetam a política, e cada um no seu papel dentro do seu Estado deixa um pequeno grão aqui, nem que seja um grão de mostarda, né, da parábola, mas espero que aquilo frutifique. Precisamente. É tratar com os jovens, é abordar os jovens, é tentar esclarecer, é escrever alguma coisa, é participar, mas nunca participar do sistema. Porque o que o sistema quer, repare, nós em Portugal já temos 60% da abstenção, não é? Uhum. Ou seja, as pessoas sentem, parece que há uma inclinação natural que as pessoas começam por sentir isto, nem é preciso explicar, as pessoas já nem vão ao voto. É verdade,
já não querem participar. E o sistema mostra como ele é de facto uma aglomeração de mafiosos, porque eles que são numerólatras, não é? Eles que idolatram o número, as maiorias numéricas e tal, eles simplesmente o que fazem, cancelam, anulam os 60% das pessoas que não votaram, que não compareceram, e o universo fica reduzido aos 40% que foram às urnas, não é? E depois dizem, não, fulano é o presidente de todos os portugueses, teve, não sei, 30% ou 40% de 40%, quer dizer, de 16%. O que seria o mais correto? E novamente volto à Argentina. Uma vez assisti a uma palestra muito interessante, uma das expositoras era uma senhora que sugeria, mas já que o sistema gosta tanto dos números, e se há uma abstenção naquela altura, parece que era algo como 45% e tal, porquê é que eles não deixam na Câmara de Deputados, né, que é o Parlamento, 45% dos assentos vazios, não? Aquilo tinha um impacto visual impressionante, mas o sistema não faz assim, simplesmente não existe. Agora, imagine se amanhã a abstenção chega aos 90%, como é que eles vão fazer? E depois 99%, depois só eles é que votam em si próprios. Vai ser muito engraçado, vai ser uma grande piada. Eu penso que eles já perceberam que este sistema, tal como está a entrar em falência, e por isso é que estão a acelerar todas estas novas formas de governo, quase por decreto de suspensão, que vão continuar primeiro agora com esta história de saúde e depois mais tarde por outras questões quaisquer. Mas parece-me que o próximo passo é de facto confirmar que a democracia entra sempre como um pré-totalitarismo, que depois se confirma. Também estou de acordo com a sua visão. A questão da pandemia, a questão sanitária, se não foi criada por eles, se não foi criada por encomenda, veio mesmo a calhar. E é em Portugal e é em todo lado. E eu acompanho muito o que se passa na Argentina, coisas terríveis estão a ser implementadas, e em outros países também. E depois o Estado, o regime, não é? Domina as pessoas através do dinheiro, né? E através do medo. E o que se vê, e aqui muito, é uma campanha de terror. Né? É uma diária. Campanha de terror às 24 horas. E são coisas extraordinárias. Não? Os comportamentos que uma pessoa observa, mesmo na rua, por exemplo, eu estive uns dias mais para o norte, e de repente no meio do campo vê-se uma pessoa a caminhar ou a fazer algum tipo de exercício com máscara. Quer dizer, não respira oxigênio, pode aproveitar um lugar que está com ar puro, vazio, aproveitar uns raios de sol e oxigênio, não. E está a respirar dióxido de carbono a fazer exercício. Quer dizer, não se percebe. Eu, como disse, se vou a um sítio fechado e tal, eu tomo minhas precauções. Muito bem, pronto. Agora, e as pessoas estão com terror, as pessoas estão apavoradas e aceitam tudo desde o Estado. E não é um Estado ministro de Deus para o bem comum, não é? Como nós sabemos. Então, E então vamos agora aqui mais à vida de Salazar novamente. Já estamos a aproximar do final, temos aqui podemos ir até mais meia hora. O que é que eu ia perguntar? Salazar em algum momento percebeu que não iria ser ele a pessoa que, ou como é que eu ia dizer? Porque há quem diga que Salazar não teve capacidade de escolher um sucessor. E o que me parece é que Salazar deve ter percebido que estava a lutar contra um gigante que se afirmava. E este gigante, poderíamos dar-lhe aqui muitos nomes, Rothschild e outros, mas não vamos entrar por aí. Eu queria mais, vamos centrar-nos então nesta questão de a grande finança oligárquica ou o grande globalismo que já se começava a vislumbrar no horizonte. Salazar desistiu ou o que é que aconteceu? É muito difícil tentar responder exatamente o que passava pela mente naquele momento. Eu penso, por um lado, isto é uma opinião muito pessoal,
ele tem lido, porque ele tem conversado com pessoas, até com pessoas que trabalharam com ele, e então tenho refletido pessoalmente. Eu penso que ele ficou, o tempo que ficou, muito preocupado com a sua ausência, com os efeitos da sua ausência. Eu penso que Salazar foi um homem que sofreu muito internamente com essa questão. Não, a vida que ele levava não era a vida de que gostava. Ele era um homem dedicado aos livros, ao ensino, à cátedra, à investigação. Ele não gostava de estar em Lisboa, ele não gostava da cidade, mas era um homem que amava Portugal de uma forma realmente especial e que tinha o sentido da responsabilidade. Eu penso que ele tentou formar, e nós podemos encontrar uma legião, um grande grupo de pessoas altamente preparadas, altamente capazes, tanto tecnicamente como moralmente, como pessoas com uma identidade nos princípios, nos objetivos, né, no sentimento. E de alguma forma, quer dizer, houve também um desenho, que é uma outra crítica que fazem, é que não havia um desenho institucional que garantisse a sucessão. Não é verdade, porque houve a sucessão, pode ter sido uma má escolha, pode ter sido, mas existia um processo de seleção e é assim que o professor Marcelo Caetano foi nomeado. Havia vários candidatos, entre aspas, ou personalidades consideradas, o Conselho de Estado foi ouvido, enfim, várias vozes, vários setores foram ouvidos, e como competia dentro da instituição, do desenho institucional, que a escolha fosse feita pelo Presidente da República, né, pelo Almirante Tomás. E fez-se uma sucessão sem problemas e que durou 5 anos e meio. Portanto, não foi assim. Então. Agora, se a escolha foi boa ou má, não é? Isso podemos discutir. Se havia outras pessoas mais capazes, com maior sintonia, sim. Agora, do ponto de vista de Salazar, sim, acho que ele sofreu bastante, deve ter sofrido muito, deve ter sido uma angústia permanente essa questão. E sei até de 2 reparos que ele fazia com a maior naturalidade à obra governativa de todos aqueles anos. Ele lamentou 2 coisas. Ele lamentou uma questão mais doutrinal, de que não houve, talvez não tenha havido uma assimilação doutrinal como deveria ter havido, de formação doutrinal das gerações ou dos jovens, não foi suficiente ou foi deficiente. E lamentou também, aqui voltando um pouco à questão do corporativismo, é que não tenha conseguido atingir os níveis que pretendia. Mas aí isso pode ser explicado também por várias razões, não é o caso, aqui é mais o caso da sucessão. Porque a questão do sistema corporativo nunca poderia ser, para já, imposto, não? De cima para baixo. Aquilo tem de ser uma vocação natural. O que o Estado poderia fazer é, para já, reconhecer, favorecer e depois proteger por lei. Mas nunca... E eu penso que houve uma resistência, e já também, por conta de resistências da parte de agentes económicos, não é? De alterar um bocadinho o salário. O que eu queria dizer a respeito da sucessão é uma ideia equivocada, essa ideia de dizer Salazar não preparou um sucessor. Eu não concordo. Reparem uma coisa, um homem de gênio, um homem extraordinário,
é muito difícil deixar um sucessor. Por melhor que seja o que venha depois, sempre haverá uma comparação ou comparações que sempre vão ser desfavoráveis. Agora, como eu disse, havia pessoas altamente qualificadas e altamente indicadas. O que é que podia dizer que uma pessoa como o professor Marcelo Caetano, enfim, não era preparado? Era preparadíssimo. Se fez ele as opções corretas é outra coisa. Mas voltando à questão sucessória, também os que dizem assim vêm sempre com o exemplo de Espanha. Porque o general Franco preparou um sucessor, e nós vimos em que é que deu, não? Olhem para a Espanha agora. É a capital da maçonaria internacional. Para o que fez o Juan Carlos, o tal sucessor muito bem preparado, não é? Muito bem formado, que jurou com a mão sobre os santos evangelhos defender determinados princípios. O que é que fez logo que pôde? Rasgou os princípios, foram para o caixote de lixo e voltaram todos, os comunistas, os partidos. E hoje Espanha o que é? É uma vergonha, não é? Sim. Moralmente destruída. Está pior que Portugal. É uma coisa tremenda, não é? É um laboratório de ensaios dos piores tipos de perversidades, de corrupção política, de tudo. Então, o que é que adiantou preparar um sucessor? Não? Coisa não é muito fácil. Não? E agora, haverá alguma possibilidade, poderíamos esperar que um homem como Salazar pudesse resgatar Portugal? E faço esta pergunta bem envenenada porque eu próprio sinto que o português, e aqui voltamos à questão de um país é um conjunto de famílias, e é algo que eu já disse nos outros podcasts, em alguns, é que hoje se puser um português diante de uma catedral ou diante da sua própria história, o português médio já rejeita a sua identidade. Como é que hoje pode aparecer alguém, ou pode este país ser resgatado, se a manobra de confusão de identidade da Revolução está quase concluída? Diogo, eu penso, a minha resposta, o meu comentário também vai ser bastante duro, mas antes eu queria só voltar a 1926. A nossa situação hoje em dia é muito pior do que em 26. Em 26, como eu disse, eu tentava dizer, eu tinha começado e depois comecei a falar de outra coisa. Nós tínhamos famílias constituídas, bem constituídas ainda em 26, nós tínhamos ainda uma fé católica que era sentida de norte a sul, nós tínhamos, como eu disse antes, todas as facções políticas estavam de acordo, quer dizer, não duvidavam do que era Portugal, nação euro-ultramarina. Portanto, nós tínhamos um ultramar, que era a nossa missão histórica, que era a nossa razão de ser, que era o fruto ou a obra da nossa intervenção na história. Hoje em dia nós não temos mais nada disso. Naquela altura ainda havia uma noção, mesmo que os que tomavam conta da política tinham tendências delinquentes, não é? E maçónicas e tal, no grosso da população ainda existia uma noção de bem. Exatamente, é essa a diferença. É que havia hoje virtudes, vícios, sabiam perfeitamente o que era. Hoje em dia não. Hoje em dia nós perdemos tudo. Quer dizer, a ação da Revolução foi tremenda. E agora vou dar a minha resposta dura. Se há salvação possível, que especificamente para Portugal, como para outros países também, portanto, não é só aqui. Aqui há um fenómeno muito curioso que não se vê, talvez em outros lados, ou seja, é muito difícil. É que aqui o comunismo ainda é muito bem visto. Aqui, com dinheiros públicos, ainda decoram cada rotunda, cada cruzamento, cada poste, tá? Com bandeiras vermelhas, com foice e martelo, a comemorar a Revolução Russa. É só aqui, eu não vejo isso em outro lado. Bom,
A minha resposta é não, não. Eu, de mão humana, salvação para Portugal, de mão humana, eu não vejo. Eu pensei dizer, acho muito difícil, eu acho praticamente impossível, de mão humana. Só uma intervenção divina, uma intervenção da providência, uma intervenção direta. E aí vem uma outra pergunta. Há merecimento? Os portugueses merecem? Foram fiéis às promessas de Era a minha Fátima? pergunta seguinte, exatamente. Será que merecemos? E Será a que minha pergunta merecemos? até era ao contrário, ia começar por Salazar. Será que Portugal mereceu um Salazar? Porque hoje, depois do trabalho e de tudo o que foi feito, vilipendiarem e tratarem o homem e o seu nome como tratam hoje é quase um crime. Porque de facto é uma barbaridade, é um absurdo. Até nós poderíamos perceber pessoas de índole liberal, mas sejam bem intencionadas, não tenham má fé. Mas eu preferia naquela altura ter mais liberdade para fazer tal coisa ou tal coisa. Uma pessoa até pode perceber. Muito bem, eu não estou a falar dos de má fé. Agora, o que se fez e o que se faz em relação à memória de Salazar é algo absolutamente absurdo, intolerável, injustificado. É a reação de pessoas que vieram mesmo para destruir, e que estão orientadas para o mal, porque não há. Eu vejo, por exemplo, em Lisboa, uma pessoa vê o Hospital Santa Maria. À entrada do hospital há um marco de pedra onde estavam letras metálicas de quando o hospital foi inaugurado. Um hospital imenso, um hospital universitário, uma coisa fantástica. Eu já não me recordo se é de 51 ou 53, não me lembro. Arrancaram as letras, deixaram os buracos, deixaram o marco, só deixaram o nome do hospital. Quer dizer, a ponte sobre o Tejo e outros exemplos. Quer dizer, quem é que tem medo da verdade? Quem é que tem medo da história? Quem é que tem medo dos factos? Só pessoas profundamente más, não é? E que obram por má fé e que vieram para destruir é que podem fazer isso. Sim. Quando se dá o 28 de maio, imaginem na faculdade de Direito, estava ali um quadro do Afonso Costa, por exemplo, um maçom que odiava a Igreja Católica. Não passou pela cabeça de ninguém no Estado Novo retirar-o, porque o homem existiu e o homem esteve na Faculdade de Direito. O próprio Mata Frades, que é nome de rua em Lisboa, nunca passou pela cabeça de ninguém do Estado Novo, porque aquilo ficou. Estavam mais preocupados em construir, estavam mais preocupados em servir do que está a mudar os nomes e, o que é pior, a roubar a obra alheia, não é? Isso já diz tudo a respeito do caráter desta gente. Não há o que pensar. Há uma relação que se pode fazer entre tudo isto, porque quando eu vejo pessoas mais antigas, que agora também já não vai havendo assim tantas, a grande queixa em relação a Salazar que eu ouço são coisas de ordem menor. E geralmente é sempre com Salazar, não podíamos, as senhoras, usar uma saia curta, não podíamos ir para o bailarico às horas tantas e beber o que queríamos. E é sempre coisas que, se nós investigarmos um bocadinho, tem sempre a ver com a ordem das paixões. Nunca tem a ver com a ordem da sociedade civil. E as pessoas que se queixavam que Salazar proibia manifestações e tipos de comportamento, por norma são comunistas, como é óbvio. É preciso deixar isto claro, o comunismo, já na altura de Salazar, era visto como hediondo por toda a Europa e pelo mundo inteiro. E, portanto, só em Portugal, de facto, é que se consegue ainda hoje hastear uma bandeira do Partido Comunista e fazer isto com cara séria, como se não fosse uma coisa surreal. E, portanto, é isto. Exatamente. É uma tristeza, mas isto vai muito em direção à última pergunta que fez, não é?
pode haver recuperação, pode haver uma restauração material e moral. Lembra-se que Pio XII concedeu uma bênção especial a Portugal, a Salazar, pela obra de restauração moral e material. Repare a ordem, moral e material, porque havia uma coisa muito interessante, e agora eu só queria fazer o comentário. Um jornalista argentino, nos anos 60, portanto, ele entrevistava governantes, estadistas, no mundo todo, e durante 25 anos tentou ter uma entrevista com Salazar, e não conseguia. Um dia, que uma coisa curiosa, em 1968, em março, portanto, Salazar fica doente em setembro, portanto eram já os últimos meses, e ele recebe um telefonema, acho que foi um telefonema, ou um telegrama, não sei, de Lisboa, a dizer que sim, que Salazar estaria disposto a recebê-lo para uma entrevista. O homem entrou no avião, veio para Lisboa, fez uma entrevista, teve 2 horas a conversar com Salazar, e depois ele tem uma entrevista em castelhano, que é uma revista muito conhecida, e o homem, esse jornalista, ficou até ao fim da vida impressionadíssimo com o encontro que teve com Salazar, e quase em toda a oportunidade que tinha, quando escrevia livros, quando apresentava e a conferências, mencionava a pensar muito na Argentina, que a primeira coisa, quando ele entra na sala e é recebido por Salazar, a primeira coisa que Salazar pergunta, em castelhano, perguntou: "Que le pasa a los argentinos?" Porque aquela confusão, aquele caos que estava, para variar, já na Argentina em 68. Ele ficou muito impressionado com isso, mas depois o que mais impressionou na entrevista foi o que ele disse. Quer dizer, ele demonstrou um conhecimento da realidade argentina, sem nunca ter estado na Argentina, e com todas as preocupações e problemas e questões. E ele ficou muito impressionado com isso, que o Salazar tinha captado a essência do ser argentino e da situação. Ele diz que o problema dos argentinos é um problema que vale para todos os povos. Ele dizia que o problema é que as pessoas querem, as pessoas querem estar melhor, não querem ser melhor. Então é uma questão do ser, é uma questão essencial. Foi uma obra, a obra de Salazar foi uma obra sobretudo espiritual, quer dizer, com primazia sobre os outros, outros aspectos. Quer dizer, só assim é que é uma verdadeira restauração, o resto é ficção. Podemos dizer que Salazar, em certa medida, é fazer uma ponte entre Salazar e Fátima, no sentido em que Salazar acaba por ser quase uma bênção para Portugal, para evitar aquele século XX, o século do ateísmo, o século que, claro, no final do século tudo voltou a Portugal à mesma, mas parece que Portugal, que Nossa Senhora protegeu Portugal durante este tempo, não sei se é justo ou não esta ponte. Eu penso que sim, eu penso que foi um homem providencial. Aliás, há 2 testemunhos muito interessantes, não sei se o Diogo conhece, provavelmente sim. Bom, um é da irmã Lúcia, já há muito tempo, né? Eu estou a falar por volta da guerra, da Segunda Guerra. Quando ela dizia que Salazar é um homem providencial, um homem que tinha sido enviado, escolhido pela Providência para proteger, para restaurar Portugal. E depois de uma vidente, também a Alexandrina de Balazar, também numa das visões, ela tem um diálogo com Nosso Senhor, e Nosso Senhor faz uma referência explícita a Salazar. Refere-se a Salazar como meu bom e virtuoso Salazar. Então, eu não tenho dúvida que foi um homem providencial, além de ter sido aquela barreira, não? à Revolução. Foi um homem providencial e foi um exemplo a ser seguido, um exemplo que é respeitado por muita gente no mundo todo. Não? Apesar do que diz a propaganda cá de casa, não é? A propaganda insidiosa portuguesa, que é de facto uma vergonha. E
mais tempo passa, parece que o regime tem necessidade de acirrar ainda mais, porque naquela altura ainda havia pessoas que conheceram-o antigamente, não é? Que conheceram o antigamente e sabem como era a realidade. Mas já depois gerações novas que sofreram lavagem ao cérebro, não é? Que aprendem as coisas, que aprendem as mentiras e a propaganda na escola, porque isso é uma outra coisa. A escola hoje em dia já não é de formação, são máquinas de propaganda, não é? Estão a ensinar ideologia, não estão preocupadas com a busca É um busca da facto. verdade, É um não com a facto. transmissão de conhecimento. Marcos, já vamos com quase uma hora, Muito bem. 2 horas. Eu gostei muito da conversa e gostava de um dia voltar a convidá-lo, porque eu ainda queria falar sobre esta questão do trabalho. Talvez convide o Marcos e uma terceira pessoa para falarmos sobre esta questão da soberania das famílias, ou seja, uma conversa apenas informal sobre como a deslocação para a cidade mói o indivíduo, tira-lhe a identidade. E eu penso que eu próprio só posso falar sobre isso quase como da alma, não é? Explicando aquilo que sinto como homem, também como pai de família e como trabalhando na cidade e vendo tudo o que me falta, que desaprendi e que fui levado a desaprender. E eu julgo que esta conversa pode ser importante para as pessoas também compreenderem um pouco esta noção de que nós somos menos pessoas quando estamos imersos num mundo imoral da cidade que nos desconsidera e que nos rouba toda a propriedade. Atenção, é preciso ver que não se pode distinguir pessoas de propriedade e hoje não é só o comunismo que rouba a propriedade privada, o liberalismo também, porque ser dono de um apartamento numa cidade, isso é zero. Pode valer para uma sociedade que se rege pelo dinheiro fiat, este dinheiro que vale o que eles quiserem, mas a verdade é que um apartamento, um bloco de cimento, por mais que valha milhares de euros e milhões, se houver um problema grave na sociedade, acabou. A pessoa não tem nada, porque não cultiva, não produz, não tem um ofício. Isto são questões importantes, mas que são muito difíceis. Eu não sou um teórico do trabalho, mas eu gostava muito de falar um dia deste tema consigo, parece-me que pode ser muito pertinente. Com todo gosto, com todo gosto. Perfeito, então um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Ia só perguntar isso, que se queria deixar alguma coisa, se queria dizer alguma coisa às pessoas que estão a ouvir. Olha, com relação ao último que disse, de facto a cidade grande, a aglomeração, a vida massificada e mecanizada, a cidade grande, ela produz, ela leva a pessoa naturalmente à abstração, à ficção, enquanto que o campo, ou a vida mais rural, mais pacata, a ligação com a terra, ela traz muito mais, ela incentiva muito mais a tradição, portanto ela traz a tradição, ela preserva a tradição, enquanto que a cidade leva o indivíduo à abstração, leva a pessoa, melhor dizendo, a ser um indivíduo e começa a ser atraído pelas ficções e abstrações. É uma coisa muito importante, acho que seria um tema realmente importante. E depois eu só gostaria de terminar talvez com uma ideia que me veio à mente de um grande filósofo católico francês chamado Gustave Thibon, que foi um grande admirador de Salazar também. E ele tinha uma particularidade, não só um grande filósofo, mas era um camponês, era um lavrador, era um homem ligado à terra. Ele, com a mesma facilidade com que ele estava a discorrer sobre um tratado filosófico, ele depois só um momento ia ali as hortas, as suas hortas e tal, e voltava com as mãos cheias de terra. Gustave Thibon. E ele tem das páginas mais bonitas que eu já li sobre Salazar, assim com uma fineza de análise, impressionante. Mas eu li uma coisa há pouco e que eu penso que retrata muito bem a preocupação que tinha Salazar, e não só, né? Mas que também são preocupações que nós temos hoje em dia. O Gustave Thibon, ele dizia que uma das 3 principais desordens que o mundo moderno tinha, né? E que hoje em dia, enfim, ainda muito mais, é que havia uma
uma primazia do ruído sobre o silêncio, uma primazia, uma prepotência mesmo do ter, do possuir sobre o ser. E também existia uma primazia ou um domínio da opinião, ou do direito à opinião, ou às opiniões, sobre a busca da verdade. Portanto, eu penso que isso pode ser como uma citação, ou mais ou menos uma citação, do que Salazar pensaria naquela altura e pensaria muito mais hoje, se estivesse vivo. Bom, a todos os que ouviram o podcast, espero que tenham gostado, continuem sempre atentos. Vamos ver se conseguimos ter cá o Marcos mais uma vez para nos elucidar, porque penso que este podcast foi muito bom. Marcos, um grande abraço e obrigadíssimo por tudo. Grande abraço, Diogo, muito obrigado e até uma próxima.